Professor Rodrigo Fala, Gato, bom dia. fala José. Bom dia, meu amigo. Tudo bem contigo, irmão? Tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria desejar um bom dia aí a todos. O pessoal tá conseguindo me ouvir bem aí? Tá tudo certo? Eu tô. Tá me ouvindo bem? Também tô te ouvindo bem, cara. Bom, começar esse bate-papo aqui, só lembrando que o Atalho, ele tem essa proposta de tentar transferir, né, todo o conhecimento para a prática, tentando ajudar os profissionais. E uma excelente oportunidade hoje da gente ouvir um cara incrível. Sou suspeito para falar, porque é um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro muito e tem muito conteúdo importante para passar aqui para a gente hoje. Eu não vou nem me estender muito, cara. Primeiro eu vou fazer o seguinte: vou deixar você se apresentar, né, para quem não te conhece ainda, saber quem você é e a gente começar a tentar absorver esse conteúdo, porque o assunto é complexo, né? E o tempo que a gente tem, infelizmente, não é o que a gente gostaria de ter. Manda brasa aí, meu parceiro. Fique à vontade. Então, obrigado aí pelo convite, Zé. Bom, vou falar um pouco de mim. Eu sou formado pela UFRJ em Educação Física e lá na faculdade eu tive muita oportunidade de trabalhar com pesquisa logo no início. Desde o segundo período eu já estava engajado em projetos científicos, pelo Laboratório de Imunologia Tumoral lá da Bioquímica mesmo, médica. E quando eu saí da UFRJ, eu comecei a trabalhar como personal e até hoje ainda faço, ainda tenho essa profissão. No caminho disso aí, eu estudei, me aprofundei mais em treinamento. Eu também fiz algumas outras pós em outras, para outros sentidos, como fiz alguns estudos sobre finanças, fiz MBA, em gestão e outras coisas que eram mais ou menos para trabalhar com a minha empresa, né? Que eu abri uma empresa, ia empreender, então eu senti essa necessidade. E assim, esse tema de finanças surgiu na minha vida por conta desses estudos que eu fiz e por conta de trabalhar muito e ter alguma reserva, eu comecei a tentar estudar um pouco sobre isso também. Bom, também não vou me estender muito, isso aí já Vamos tá bom. lá? Posso começar Vamos então? lá, vamos lá. Beleza. Primeiro eu queria que você falasse para todo mundo aí que está nos assistindo, qual é a importância, por que, que o assunto que você vai falar hoje aqui para a gente, por que, que ele é tão importante para o profissional de educação física, para o profissional liberal? Ô Zé, então, finanças, cara, na minha opinião, um assunto importante não só para o profissional liberal, para o profissional de saúde, como para todo mundo, né? Na verdade, a relação com o dinheiro, com as finanças, ela existe no mundo para tudo, né? Você trabalha hoje, você tem até um propósito pelo seu trabalho, você quer fazer o bem para a humanidade, você quer várias coisas, mas se você não tiver o dinheiro, você não consegue comprar as coisas que você precisa, você não consegue sustentar a sua família. Então, entender de finanças é um pouco, é basicamente necessário para todo mundo, porque você tem que entender o dinheiro que você vai ter, como que você vai colocar ele para que ele possa te fazer trabalhar menos, entendeu? Então, assim, as finanças surgiram na minha vida, como eu falei, porque eu trabalhava muito e ganhava bastante dinheiro, mas eu não tinha nem tempo para gastar. Então, eu comecei a perceber que eu tinha dinheiro, não conseguia gastar, poderia fazer compras assim, poderia, por exemplo, comprar um super carro, né? Mas eu ia fazer o que com esse carro? Porque eu ia às 5 horas da manhã, eu saía de casa e só voltava meia-noite para casa, o meu carro ficava estacionado na porta da academia o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu comecei a não ter como gastar esse dinheiro, ele foi se acumulando e em um dado momento eu comecei a pensar, poxa, para eu trabalhar menos, para eu ter um pouco mais de lazer, de repente, eu vou precisar de tempo. Então, é melhor que eu faça o dinheiro trabalhar um pouco para mim, para eu conseguir
ter mais estabilidade e resolver esse problema de tempo, né? Então, eu acho que por isso o entendimento de finanças é tão importante, porque você consegue lidar com o dinheiro que todo mundo usa, entendeu? Você deixa de ser uma pessoa frágil, porque você consegue controlar os seus gastos, você consegue entender sobre finanças e não vai ser roubado, por exemplo, entendeu? Então, não perde dinheiro. É bom entender Não, alguma coisa. eu acho que você tocou numa ferida aí super importante aí do profissional liberal, né? Porque eu acho que nós, profissionais de educação física, principalmente, a gente tem essa rotina, né? A gente tem um volume de trabalho muito grande, onde a gente passa praticamente o dia inteiro trabalhando, né? E realmente temos pouco tempo para lazer, né? Muitos trabalham fim de semana também. Então, pô, beleza, vou querer essas dicas aí. Posso dar sequência aqui? Vai Posso lá, começar? vamos Cara, então embora. vou pedir para você fazer o seguinte: quero que você dê 5 dicas, né? 5 coisas fundamentais que os profissionais de educação física têm que saber sobre finanças para começar a organizar essa história aí. Vamos lá. Zé, então, o primeiro passo para você começar a falar de finanças é aprender a criar estratégias para economizar, entendeu? Porque se você não economiza, você não vai ter como fazer nada com dinheiro, você não tem dinheiro, entendeu? Você vai viver a sua vida, comprar e ganhar o dinheiro e comprar coisas. Então, o primeiro passo que você tem que ter é aprender a economizar, juntar dinheiro para poder ser um investidor ou para poder fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Sem dinheiro você não faz nada. O segundo é basicamente entender o panorama econômico, né? Para você investir, você tem que saber como que funciona a economia, né? Você precisa ter o básico, entender sobre as taxas, entender sobre os índices, o que isso influencia, se a inflação está mais alta, o que acontece, isso tudo é muito importante. E é uma ferida dentro do profissional no geral, né? A gente vê muita gente que não tem esse conhecimento e acha que a economia é um bicho de sete cabeças. Depois, eu acho que mais importante do que muitas outras coisas é você conseguir entender sobre a aposentadoria. Por quê? Nós somos profissionais liberais, né? A gente não pode acreditar que o que a gente ganha hoje de um emprego fixo que tenha, ou quem não tem emprego fixo, que você ganha hoje vai te sustentar para o resto da vida. Então, fazer um planejamento sobre como se aposentar é fundamental para o profissional hoje, principalmente para o liberal, que não tem o recurso da aposentadoria já pré-estabelecido. Então, esse entendimento é fundamental. E depois disso, eu acho que se você conseguiu juntar dinheiro, se você conseguiu entender o panorama econômico, você precisa aprender o básico sobre investimento, né? Para você conseguir fazer com que o seu dinheiro vença a inflação. Por que eu falo vença a inflação? Tipo assim, pensa que você tem hoje um ganho de R$ 100. Se você economiza esse dinheiro, bota no investimento e ele te rende 1% ao mês, no mês seguinte você tem R$ 101, né? Então, você tem um maior poder de compra no mês seguinte se a inflação for menor do que 1%. Saber investir melhor faz com que você tenha continuidade de recursos e o seu dinheiro até aumente, trabalhe para você. E por último, eu acho que é importante entender também sobre o empreendedorismo. Assim, a gente já falou sobre, no Atalho, a gente já falou sobre empreendedorismo, né, o viés do marketing, da estratégia, mas aí você entender o viés financeiro do empreendedorismo é uma coisa muito necessária para você conseguir analisar os riscos que você vai ter no empreendimento e analisar a viabilidade dele, entendeu? Em vários momentos na vida, a gente vai ter oportunidade de empreender. Se você juntou algum dinheiro, você tem muito mais chance ainda de ter oportunidade de empreendimento. Então, você talvez se depare com isso e vai ter que analisar se vai ser bom ou ruim investir, né? Então, saber fazer isso é muito importante. Beleza, São beleza. esses. Tá, tu deu os 5 passos, mas tu só deu aquela pincelada. Eu preciso entender isso. Eu acho que a galera de casa também precisa entender
Com calma. Então, vamos um por um. Quero que você dê uma trabalhada nisso. Primeiro, vamos lá. Você falou primeiro que a gente tem que aprender a economizar. Então, como é que eu começo isso? Como é que eu dou o primeiro passo para eu poder economizar? Então, olha só. Economizar é algo muito difícil, porque você lida com a vontade que você tem de ter alguma coisa, né? Você tem que vencer isso para conseguir guardar dinheiro, né? Você vai ser beneficiado por isso a muito longo prazo, às vezes, mas no primeiro momento é uma coisa muito dura para você, entendeu? Então, É uma você tem que restrição, conseguir né? entender que é uma restrição. Você tem que entender o quanto isso vai ser difícil, mas mesmo assim tem que ter a disciplina para fazer. Por exemplo, quando você é um atleta, você acorda todo dia de manhã, tá com vontade de treinar ou não tá com vontade de treinar, mesmo assim você levanta e vai. Entendeu? Você tem que ir, porque você tem disciplina. Então, na economia, no economizar, também é necessário que você tenha disciplina para fazer isso, né? Então, você pega e acorda todo dia e fala, hoje eu não vou fazer isso. É muito ruim, entendeu? Mas você tem que ter essa questão associada. Então, para que isso funcione de forma mais competente, eu geralmente tento ver a pessoa física como uma empresa, tá? Tipo assim, eu fiz análise de finanças, algumas matérias com isso, e eu acho que analisar a pessoa física como empresa ajuda muito. Você consegue fazer uma planilha, entendeu? Que tem um fluxo de caixa legal, usa uma planilha do Excel, usa uma planilha já montada que tenha num aplicativo. Você pega os seus gastos e os seus ganhos e coloca eles frente a frente para você conseguir medir o que está saindo, o que está entrando e ter uma noção exata de onde você está gastando mais dinheiro, de onde você está gastando menos. Um exercício que eu faço muito para isso é definir o que são os meus gastos e o que são os meus custos. Basicamente, os custos são as coisas que agregam valor ao meu produto. Por exemplo, quando eu compro um material para dar uma aula, quando eu faço um curso para dar uma aula, são coisas necessárias. O outro, os gastos são, por exemplo, o café que eu tomo com o meu aluno, uma coisa que eu faça que não agregue valor ao meu trabalho. Então, assim, as duas coisas são importantes, mas eu tenho que entender quais são elas e conseguir limpar elas para que eu consiga, num momento de crise, tirar as coisas que me são menos necessárias e deixar as coisas que me são mais necessárias. E avaliar as coisas necessárias, se elas estão indo pelo caminho certo, se o investimento que eu estou fazendo num curso está me dando retorno, entendeu? Então, esse aí é um caminho bom para você começar a economizar. Entendeu? Show de bola. Beleza, acho que deu, ficou claro. Aí vamos para a segunda dica que você falou, né? Você falou sobre panorama econômico. Como entender isso? Como é que esse panorama econômico vai influenciar aí nas finanças? Dá uma luz para a gente aí. Então assim, eu sou um profissional de educação física, embora tenha feito MBA, que tinha finanças, tenha feito um curso de projetos, de viés financeiro, eu tenho alguma experiência em mercado, eu trabalho com investimento. Embora eu tenha tudo isso, eu não sou um Arminio Fraga, entendeu? Mas eu acho que o professor de educação física não precisa ser, né? Muito longe. Mas assim, eu acho que o professor de educação física ele tem que entender o panorama econômico e a economia em si, para que ele consiga entender as bases da economia, né? Então, assim, você saber o que é uma dívida externa, uma dívida interna, você saber o que é o produto interno bruto, entender o porquê que a inflação aumenta e diminui e quais são as oportunidades que acontecem com isso, isso aí é muito importante para o cara conseguir se situar no panorama. Porque senão eu falo de índice com você e você não vai saber o que é o índice, então você não sabe qual é a hora de investir, você não sabe nada disso. Então eu vou voltar bem lá atrás e vou falar, tipo assim, da história da economia, né? Eu vou começar um pouco mais para trás para a gente conseguir entender a base vou entrar na civilização primitiva, né? Tá, mas As pessoas lembrando que ainda tem que me responder várias perguntas ainda, hein? Vamos lá. Vamos lá.
Então, entrando na civilização primitiva, a gente tinha a economia de subsistência, né? Então, o primeiro esforço que a gente tinha eram as pessoas. Umas pessoas caçavam, outras pessoas plantavam, as pessoas pescavam, algumas faziam as cabanas, algumas faziam os barcos, entendeu? Cada pessoa tinha a sua função ali dentro da sociedade, construindo aquilo, né? E elas, em um dado momento, viram que era melhor se aprofundar em uma coisa. Quem pescava ficava o dia inteiro fora e não tinha como arar a terra, entendeu? Então, eles começaram a ver que tinha excesso de produção, mais do que eu conseguia consumir de peixe, por exemplo. E aí eu falava com o cara que arava a terra, que plantava abóbora, e falava para ele, olha, eu quero comer peixe com abóbora hoje, entendeu? Eu vou te dar 2 peixes e você me dá 2 abóboras, entendeu? Aí o cara começou a ver a primeira relação de troca e economia. A economia começou pelo escambo, entendeu? Então as pessoas tinham necessidades diferentes, produziam e trocavam, né? Então tudo isso é economia. Aí, em um dado momento, as pessoas começaram a produzir, a coisa ia de forma harmônica, você trocava aqui, você trocava ali, até que um dia, um cara, por exemplo, que tinha mais força, que tinha, tipo, um cara que plantava aipim, o cara trabalhava mais de forma braçal, ele achou que era viável tomar o negócio do cara que plantava abóbora. Então ele chegou lá e tomou o negócio do cara que plantava abóbora, entendeu? Aí o que aconteceu? Toda aquela população começou a sentir o medo daquela coisa louca que poderia ser todo mundo tomando a terra de todo mundo, né? Então eles decidiram que iam se juntar e criar regras para que aquilo acontecesse de forma mais harmônica. Então, criou-se um representante e esse cara falou assim, olha, vamos institucionalizar, vamos colocar a propriedade como uma coisa certa, entendeu? Então, formou-se a propriedade. Né? Então, você já tinha hoje a propriedade acontecendo. As pessoas tinham a garantia da sua terra e do seu negócio que não ia ser roubado pelo outro. Para isso, ele precisava fazer um controle dessa coisa toda, então ele fez um poder que legislava sobre isso, ele fez o poder que executava sobre isso, o que legislava sobre isso e o que julgava o que era certo e o que era errado nessas relações. Então, criou-se os 3 poderes. Então, você tem agora um Estado sendo formado. Né? Então, o Estado estava sendo formado, já tem os 3 poderes, você já tem uma máquina pública funcionando e as pessoas administrando esses poderes. Em um dado momento, a economia começou a ir melhor, e esse cara foi controlando, essa economia foi sendo controlada. E aí, o cara que vendia peixe e o cara que vendia coco começaram a ver que as relações estavam ficando difíceis, por quê? Eu queria comprar coco, mas nem sempre o cara que trocava coco, queria peixe, entendeu? Então eles falaram assim, olha, vamos fazer uma relação diferente. Vamos inventar uma moeda, né? Vamos fazer alguma coisa que seja útil para que a gente faça essa troca. Né? Então, não vou nem falar de ouro e dessas coisas, porque a moeda, entendeu? Tem algumas relações de metal, que você coloca o metal para garantir o número de moedas. A gente nem vai entrar nisso, que é muito complexo. Mas pensa que surgiu uma moeda, entendeu? E aí as pessoas começaram a consumir de forma mais ordenada. As coisas não estragavam mais. Eu tinha peixe, meu peixe não estragava porque as coisas que eu queria não estavam lá. Eu trocava por dinheiro, entendeu? E o dinheiro começou a circular. Aí o Estado começou a perceber que esse dinheiro, para que não perdesse valor e não ficasse desorganizado, precisaria ter uma relação com o produto que tinha. Então eles contaram, basicamente, quantos peixes eram produzidos, quantos cocos eram produzidos, e toda a riqueza que era produzida pelaquele país, que é o produto interno bruto dele, foi mensurado e eles falaram assim, poxa, agora que eu tenho essa mensuração, eu posso emitir o número de dinheiro compatível com isso. Então, esse Estado começou a ter uma quantidade de dinheiro X para todas essas coisas. Uma vez que esse dinheiro começou a rodar, você tinha
uma economia mais forte, o Estado começou a crescer com isso e começou a ter que cobrar impostos, porque o cara que fazia, que era o presidente lá desse país, começou a não poder mais trabalhar, porque tinha muitas coisas para fazer, estrada, tudo isso. Então, ele precisou ganhar dinheiro para isso. Então, a máquina começou a se inchar e aí começaram os gastos públicos. Tá? Então, você já tem aí os gastos públicos anexados a essa nova realidade. Esse Estado começou a ter isso e teve que cobrar impostos para poder pagar essa máquina pública e as melhorias necessárias. Esses impostos começaram a ser taxados para as pessoas que produziam. Então, a gente já tem a inclusão do imposto. Depois que o imposto foi institucionalizado, você já tem um país rodando com regras muito mais claras e você tem um aumento da máquina administrativa ainda maior. Né? Bom, o que acontece nesse momento? Os caras que estavam poupando dinheiro começaram a poder juntar. Porque antigamente você tinha só produtos perecíveis. Então você não juntava nada. Você tinha produtos e tinha que vender os produtos, porque senão eles estragariam. Né? Hoje não. Você tinha os produtos e trocava por dinheiro. Né? As pessoas tinham mais facilidade e algumas pessoas começaram a juntar mais dinheiro. Né? Então, juntando mais dinheiro, você tinha uma economia. Começou a poupança. As pessoas começaram a economizar e ter uma poupança. Depois que você fez uma poupança, você viu, poxa, eu tenho dinheiro sobrando e aquele cara ali quebrou o barco dele, ele precisa de dinheiro para consertar o barco. Eu vou emprestar para esse cara e ele vai me dar uma garantia com isso, algum dinheiro. Começou a existir a relação de empréstimo e ganho financeiro dentro do mercado. Entendeu? Observando essa manobra, um observador de fora falou assim, poxa, o mercado está rolando assim. Eu vou atravessar essas compras, porque o cara que quer dinheiro e o cara que não quer, que tem dinheiro, eles precisam se falar. Então, eu vou ser o atravessador. Ele chegava e falava com esse cara que tinha dinheiro, pegava o dinheiro dele e emprestava para o outro e cobrava uma taxa sobre isso. Então, inventou-se o banco. Né? A gente está chegando na economia de hoje. Não, é só que o tempo está correndo. Vamos lá. Vai ser rápido agora. Uma vez que interessante. Isso, o presidente começou a aumentar os gastos, porque ele não tem aquela noção que eu te dei antes de economia, ele não economiza o dinheiro público, porque quando você está lidando com o dinheiro dos outros, você não economiza tanto, então você acabou gastando mais. Então ele ficou com a máquina endividada, o Estado tinha mais gastos do que produzia, ele teve que pedir dinheiro emprestado. E ele viu que o banco fazia isso com as pessoas. Então ele começou a falar, hoje, aquele cara tem dinheiro, eu vou pegar dinheiro emprestado com ele e vou garantir essas coisas públicas e vou pagar as contas. Então ele pegou o dinheiro dessa pessoa, pediu emprestado para o cara e garantiu com coisas. Começou a existir a dívida pública. Tá? Então emitiu-se títulos públicos para pagar isso. Então você tem a economia já quase como você conhece hoje. Só que o Estado continua gastando, tá? Então, ele começa a continuar gastando e aumenta os gastos. Chegou uma hora que ele tinha que pagar essas dívidas que ele fez. Então, o que ele fez? Ele falou, eu tenho o poder de emitir dinheiro. Para pagar essa dívida, ele botou o dobro do dinheiro lá. Vamos botar um exemplo do dobro. Ele botou o dobro do dinheiro lá. E jogou no mercado esse dobro do dinheiro para pagar. O que aconteceu nesse momento? Você criou a inflação, porque as pessoas tinham o dobro do dinheiro para comprar aqueles insumos que já existiam. Então, você tem a inflação aí. Né? Então, com a inflação, você tem mais dinheiro do que produto, você gera desemprego. Então, essa sequência toda mostrou mais ou menos como funciona a economia. Né? Então, você conhecer o panorama econômico passa por isso. Conhecendo esse esquema, você sabe que se você subir os juros, você teoricamente vai diminuir a capacidade das empresas você vai diminuir a vontade das empresas de empreender, se você subir os juros. Entendeu? Porque você tem a relação do negócio, você pode simplesmente colocar lá numa renda de juros que te renda e você não precisa empreender. Então, as ações vão para baixo quando os juros estão mais altos, entendeu? Você tem as empresas rolando menor e causa uma retração. Quando você baixa os juros, existe uma migração para a parte de financiamento, todo tipo de empreendimento. Então, é mais ou menos Maravilha. isso, assim que funciona.
Não, ficou. Os exemplos clarearam realmente, deu para a galera entender como é que é essa engrenagem. Muito bom. E fala um pouquinho aí sobre esse tema que assusta, né, todos os profissionais liberais, né, cara, que é a aposentadoria, né? É, Fala aí, então, Rodrigão. Isso aí eu então, preciso disso. cara, todos nós precisamos. Na verdade, assim, o que que acontece? Qual o problema que a gente tem hoje? Né? Vamos dizer como problema. A população hoje está vivendo mais, tá? As últimas estatísticas mostram que o ser humano que vai viver 150 anos já está vivo, entendeu? Então, assim, se você fez um cálculo para esse dinheiro, não, eu me planejei para me aposentar, para gastar meu dinheiro até ter os 80 anos, e você viver até 90, você tem um problema, né? Então, viver mais se tornou um problema, né? Então, as contas têm que fechar. O que eu acredito que você possa fazer para resolver esse problema é começar a economizar antes, né? Uma das soluções da aposentadoria é escolher melhor o momento de entrar na situação poupar. Né? Isso por quê? Porque o dinheiro ele tem uma ligação muito grande, quando você está falando em investimentos, com o tempo que ele está investido. Então, quando eu planejo me aposentar, eu tenho que pensar no dinheiro sobre o tempo. Quanto antes eu entro, mais incidência de tempo eu vou ter sobre esse dinheiro. Tá? Então parece mais duro ainda, porque você vai ter que trabalhar essa economia numa fase em que você estava querendo gastar mais, que quando você é novo, quer viajar, quer curtir, mas esse dinheiro que está ali investido, ele vai sofrer a ação do tempo e do investimento durante mais tempo. Então é uma tática que eu acho que deveria ser usada para todo mundo. Né? A outra tática é escolher melhor o investimento que você vai fazer, para poder fazer com que esse dinheiro renda mais durante esse tempo que você vai deixar longo, né? Mas essa aí é a próxima dica de investimento, né? É Pô, isso. cara, fica Não tem fácil como. comandar você. Fica fácil. Eu não preciso nem falar nada. Eu vou deixar tu falar sozinho. Vai. Então a quarta dica é Não tem. investimento. Vamos lá. Cara, então, não tem como você pensar em dinheiro sobre o tempo sem pensar no investimento, né? Então, você começou um plano de se aposentar, um plano de economizar, de comprar um carro que seja, você tem que escolher o melhor investimento que tem ação sobre o seu dinheiro. Né? Essa é a forma de render melhor. Então, assim, é, a ideia é que, entendendo um pouco do panorama econômico, você consiga saber que alguns países têm níveis de inflação mais altos e você precisa, às vezes, acompanhar o padrão dos índices que existem, entendeu? Dos índices de juros. E em alguns outros momentos você vai poder investir em renda variável, entendeu? Então, assim, você tem que entender qual é o panorama que você está. Entendido isso, você vai escolher o melhor investimento para você. Eu acho que aqui eu posso falar um pouco sobre alguns principais, para que isso fique claro. Você tem que pensar que quando você tem os juros mais altos, as rendas variáveis ou as empresas, o empreendimento vai subir. E quando você tem o com juros mais altos, você vai ter as, esses investimentos para essas áreas diminuindo, porque o dinheiro é um só e ele vai migrar para um lado ou para o outro. Né? Então, isso já dá uma base de investimento para você. Mas agora pensa que você tem imensa de opções. Né? Eu vou falar de algumas delas. Você tem os títulos públicos. Quando eu falo de títulos públicos, eu já englobo índices e várias coisas, porque basicamente os bancos também fazem muito essa relação. Eles pegam dinheiro emprestado com o Estado, muitas vezes. Às vezes não, mas... Então, assim, você tem alguns títulos públicos. Você tem títulos públicos que são atrelados a índices. Então, você escolhe sobre um título público que seja atrelado ao GPM, a Selic, entendeu? A taxas que vão ocorrer de juros. Ou você pode atrelar esse a um ganho fixo. Geralmente, eles fazem um cálculo de qual seria isso e falam assim, eu vou te pagar tanto daqui a tantos anos. Entendeu? São basicamente essas duas opções, esses níveis de opção. Os títulos são emitidos para tudo, né? Então tem título de câmbio, título de tudo. Mas entendendo que esses são os principais, você já consegue lidar com isso. Outra coisa que a gente pode falar
são ações, né? As ações são partes da empresa. Você vai comprar uma parte daquela empresa. Então, teoricamente, se aquela empresa vai bem, a ação dela vai bem. Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona, né? Então, você tem que entender que as coisas funcionam, de repente, muito mais pelo gráfico, como acontece, e como o mercado responde àquela ação, né? Você tem hoje ações como a Magalu, que subiram absurdamente porque viraram queridinha das pessoas. Pensa que no Brasil você tem 3 trilhões investidos em poupança, né? Você pensa que a poupança hoje está dando menos do que a inflação. Então, assim, é um bom negócio botar na poupança? Não, não é um bom negócio botar na poupança. Mas o brasileiro não entende isso e continua lá. Mas cada vez mais elas estão migrando para investimentos que deem mais do que a poupança. E estão entrando em bolsa, estão entrando em fundos de ações, fundos de variáveis. Então, assim, a, a capacidade desses fundos de aumentar, a capacidade da bolsa de aumentar, ela está muito relacionada também com o dinheiro que vai entrar nela. Então, não é só a capacidade que a empresa tem de ser boa, porque nenhuma empresa brasileira está indo tão bem e a bolsa está subindo, entendeu? Porque o dinheiro que você tem empregado aqui, que não está dando nada, as pessoas estão vendo isso e falando, vou botar aqui na bolsa, que está subindo, entendeu? E aí a bolsa se torna um bom negócio assim, mas é muito perigoso, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Outro investimento que você pode falar, basicamente, câmbio, né? Como eu falei ali, naquela historinha, você tinha o câmbio acontecendo. Por que eu falo de câmbio agora? O ouro atrelado ao câmbio, nesse momento, foi o que mais deu. Num momento de crise desse, as pessoas se voltam ao dinheiro que é mais fixo, que não vai perder valor, e as coisas que são fixas como metal, por exemplo, o ouro. O ouro tem um valor, e para ele depreciar desse valor, é muito mais difícil do que uma moeda brasileira, por exemplo, ou uma empresa. Então, as pessoas tiveram esse ano aí, com a crise, acho que chegou a bater num ano 112% o ouro linkado a câmbio, sabe? Então, ele tinha a subida do ouro e do câmbio junto, por exemplo. Então, assim, falei de alguns investimentos. Para se aprofundar, a gente precisa de muito tempo, porque investimentos são realmente difíceis de falar. Beleza, beleza, Rodrigo. Olha, a gente tem 5 minutos para você me responder a sua última pergunta. Queria pedir desculpa à galera que está jogando pergunta aí, mas é que nessa proposta, né, do nosso projeto, as lives são um pouco mais curtas, de 40 minutos, e se a gente for responder todas as perguntas, o Rodrigo não consegue desenvolver todo o tema. Então, para fechar a nossa última dica, Rodrigo, que é sobre o empreendedorismo no viés da finança. Fala aí um pouquinho sobre isso, para a gente poder concluir. Então, vamos lá. Você chegou lá, você conseguiu seguir as dicas de economia, você conseguiu juntar dinheiro. Agora chegou a hora de empreender, né? O que você vai fazer? Muitas pessoas já têm a chance de empreender e aí você faz lá, como o Maurição falou na nossa primeira live, quem não teve oportunidade de ver pode dar uma olhada, você monta um projeto que você faz uma análise de estrutura da tua empresa, você monta um negócio em si, tá? E todas as bases desse negócio, como vão ocorrer, você faz estratégias, você mede o ambiente, faz, como ele falou, da análise SWOT, você mede o ambiente, suas forças, fraquezas. Você fez tudo isso e agora você tem que botar esse produto para rodar. Tá? Só que antes de botar esse produto para rodar, você precisa ver a viabilidade desse empreendimento. Porque se você começa o empreendimento sem ter dinheiro para seguir ele até o final, você vai parar no meio e ele não vai ter te dado lucro. Você vai perder dinheiro. Se você começa um empreendimento sem ter a questão financeira do preço, você bota um preço mais baixo do que você precisa para pagar a máquina desse empreendimento, então você vai falir também. É muito importante você definir quais são os custos que você vai ter e tudo para formar o preço do seu produto. E aí você vai no mercado e vê se aquele preço é viável para o produto que você tem. Se não for viável, você enxuga o seu produto, entendeu? E vai fazer o cálculo exato de como você vai entrar no mercado e qual a taxa de retorno que você precisa. Então, vamos lá. Eu peguei e fiz um empreendimento e zerei
o meu custo com o empreendimento. Ele é bom? Cara, ele vai viver, mas ele não vai te dar nada, entendeu? Então, ele não é bom. Você tem que analisar essa estrutura para que ele te renda dinheiro. Então, você vai lá e monta um negócio e agora ele te rende 0,5% ao mês. Só que você estava investido lá, garantido, por um. Ele valeu? Ele não valeu. Entendeu? Então, fazer essa análise de viabilidade do projeto esbarra em tudo isso. Você tem que contar o quanto o seu produto vai vender, fazer uma análise de quanto você pretende vender com ele, qual o preço que você precisa colocar para isso, qual o mercado que você tem para fazer isso, montar uma estratégia de venda que seja cabível para aquele preço, né? E aí sim você vai ter lucro com isso. E trabalhar com isso é muito importante para você conseguir viabilizar qualquer projeto. Quem quer empreender precisa disso. Foi básico, rápido. Eu acho que as pessoas vão ficar com dúvida e vão pedir para a gente por direct e a gente vai responder tudo. Mas... Beleza. Em primeiro lugar, queria te agradecer. Por mais que tenha sido corrido, o conteúdo foi muito pertinente. Eu acho que deve ter ajudado muita gente. Eu acho que esse é o grande objetivo, né, do Atalho. Lembrar que quem tiver dúvidas pode mandar para o Rodrigo por direct aí, para ele tentar responder e solucionar essas dúvidas que podem ter aparecido. Lembrar que o pessoal... lembrar que o pessoal que está fazendo a Maratona de Aperfeiçoamento pode acessar essa live aí que vai estar gravada, disponibilizada. Quem ainda não está, é só ir lá na bio, pode ser na minha ou no do Rodrigo, clicar lá e se inscrever no canal, que você vai ter acesso a todo o conteúdo dessa maratona, que começou na segunda-feira e termina amanhã com a palestra da Edma sobre tecnologia, e vocês não podem perder também, tá, galera? Então, Rodrigão, tu quer dar um recado final? Eu já vou me despedir. Vou fechar agora. Então, só agradecer vocês que assistiram aí, falar que eu estou à disposição, podem mandar mesmo, tirar dúvida é fundamental. Quem puder participa lá do grupo do Atalho, que o conteúdo está muito bom, entendeu? É de graça, vocês vão poder ter acesso a todas essas informações e o contato com a gente para solucionar esses problemas todos que vocês podem ter. Beleza, galera. Então, olha, um excelente fim de semana a todo mundo. Fiquem com Deus e obrigado aí por prestigiar o nosso projeto. Um abraço, Rodrigão. Obrigado aí pelo conteúdo, pelos ensinamentos, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Zé. Tchau, tchau. Valeu.